tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de dezembro de 2010, domingo. O verbete é o 1775, 4 páginas, 43 logias e 12 máximos. O tema, inteligência longeva. A especialidade é a somatologia. Definição. A inteligência longeva é o ato ou efeito de a pessoa, homem ou mulher, demonstrar indiscutível hiperacuidade somática vivencial, tão somente pelo fato de permanecer vivendo, com lucidez e produtividade, acima da média da população. Por exemplo, a partir de 9 décadas de idade física, ultrapassando os percalços da genética e as vicissitudes da própria existência humana continuada. Aqui é baseado no ano base desse ano, 2010. A longevidade humana lúcida produtiva, a ajuda providencial da genoterapia para a consciência longeva, o planejamento da longevidade pessoal útil desde a adolescência, a influência dos alimentos, exercícios físicos e tóxicos na manutenção da inteligência somática. A inteligência somática grupal manifesta a partir da genética do grupo evolutivo, os centros de estudos da longevidade, a produtividade intelectual, empresarial e social dos gerontes prolíficos. Aqui eu vou acrescentar ainda, que aqui não tem, a quarta idade física, que começa aos 80 anos, e Longevitar, que é a Associação Internacional da Longevidade, que agora já tem um nome, eu vou acrescentar aí. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 itens: envelhecimento, geronte evolutivo, inteligência evolutiva, longevidade produtiva e previsão da autossobrevida. Agora, a frase enfática. A inteligência longeva valoriza a biografia da consciência, assim como a ausência da inteligência somática a desvaloriza, independentemente dos atenuantes ou agravantes da existência. Como reage você à teoria da inteligência longeva? Você já referiu ou já refletiu sobre tal assunto em relação a si mesmo? Sente-se confortável com a reflexão? Para aqueles que estão estudando, existe mais ou menos 18 itens, que aqui não tem, mas que está dentro, está íncito nesse verbete, que todo mundo que for estudar processo de longevidade precisa de ver. Então, eu vou falar aqui de modo geral. Década, idoso, inteligência nonagenária, elders, seniority, gerontologia, geropensenes, genoterapia, longevitar, jubileu, paracronologia, centenário, longevitalis, cuidadologia, envelhecimento, geronte, longevidade e autossobrevida. São mais ou menos 18 itens que todo mundo que for estudar tem que falar nisso aqui, porque senão ainda vai faltar alguma coisa. Eu falei aqui de modo geral porque eu não quis especificar. O senhor pode no texto tem todos os 18. O senhor pode repetir? Vamos repetir tudo. Décadas. Idoso. Idoso. Estou dando agora uma pausa, tá certo? Inteligência nonagenária. Elders. Inglês. Seniority, está no stand ali. Seniority, que é o sênior. Gerontologia. Aqui você pode colocar geriatria também, que está no meio. Geropensenes, que é a geropensenidade, está na pensenologia. A genoterapia, que é a base para o prolongamento da vida. Longevitar, que já é a IC que estão fazendo. O jubileu. A paracronologia, que diz respeito a isso. Essa é a principal, vamos dizer, especialidade do assunto. Centenário. Agora, em latim, o longevitalis, é o Homo sapiens longevitalis.
a cuidadologia, porque isso aí, quem for estudar o processo da idade tem que falar em cuidador. E outra coisa, o cuidador precisa de cuidado igual o cuidado que ele tem com a pessoa de idade. Envelhecimento, geronte, longevidade propriamente dita e autossobrevida. Aí falei todos. Agora eu quero lembrar para vocês que já tem um verbete há muito tempo, esse de hoje é inteligência longeva. Agora tem um que chama inteligência evolutiva, que é esse que a gente está falando aqui na remissiologia, que é o de hoje, é uma derivação, é um aspecto disso. Agora, pergunta, tenho percebido antagonismo quanto ao processo de construção de dupla evolutiva? Já li o manual da dupla evolutiva, mas não consegui detectar a resposta para a questão aqui exposta. Hoje vivo sozinho e tenho alguns encontros. Tento ao máximo prestar atenção se aquela mulher é ideal para mim. No entanto, ouço dizer na conscienciologia que é melhor construir uma dupla com alguém que você possa assistir mais. Se não sinto mais atração pela pessoa, tento ser o mais assistencial possível naquela relação e aprofundar ao máximo as questões que vieram à tona, mesmo que não se estenda. Por isso, não me considero um simples sedutor holochacral, nem estar cometendo autocorrupção, embora tenha sido inquirido sobre isso. Ainda não consigo me posicionar, nem ficar tranquilo quanto a isso. Pode comentar e me auxiliar? Não, eu acho que você ainda está promíscuo, porque o seu nível de, vamos dizer, concessão ainda não chegou a um nível cosmoético elevado. Se isso chegar, você vai entender mais o assunto e não vai ficar com isso. Você ainda está se defendendo muito dentro dessa posição promíscua. Agora, se você já entende o que é dupla evolutiva, é fácil de escolher no meio desse leque de altas personalidades femininas ao seu derredor, no seu entorno, não é isso? Não é tão difícil. Conversei com o senhor há alguns dias, estava cheio de dúvidas e muito ansiosa com relação à minha ProEx. Tenho certeza de algo muito importante a fazer por aqui. Para ser bem sincera, depois da conversa, acabei ficando com a cabeça mais cheia de questionamento em relação a como começar a fazer isso. O senhor disse que meu curso intensivo foi forte. O que posso interpretar com isso? Primeira coisa, comece. Pense nesse momento em alguma coisa de tudo que é que você acha que pode começar. Começa por aí. Meta os peitos. Tira o sutiã e meta os peitos. Isso é que você precisa. Essa moça é fora de série. Ela esteve aqui, eu não quis chamar a atenção dela aqui. Sabe como é que é? Ela é, em primeiro lugar, cheia de energia, autoconsciente, sexy, bonita, vistosa. Ela é um problemão para ela mesma. Eu expliquei isso tudo para ela. E outra coisa, ela sabe dos processos de curso intermissivo desde garotinha, quando me viu a primeira vez. Ela esteve aqui muito pouco, ela esteve aí de um dia para outro, rapidinho. Agora, eu expliquei tudo para ela. Ela agora ainda está em dúvida, por quê? Tem que assumir, né? O processo é, já sabe tudo o que é que ela está esperando. Tem que começar com isso aí, vamos ver o que é que faz. Comece a trabalhar, que depois vem as inspirações e os próprios fatos vão orientando as mudanças no seu trabalho. Vale a pena começar, né? Na minha juventude, admirava as tatuagens. Tive oportunidade para fazê-la, mas sempre no momento exato eu percebi influências estranhas, assediadores na compreensão de hoje. O recuo na época em não fazer me rendeu a entrada numa grande empresa de ramo têxtil. A política da empresa era não aceitar pessoas tatuadas. Eles até que eram muito vivos, né? Se diz com calma. A tatuagem mostra o dedo do gigante. Pelo dedo se conhece o gigante, não é isso? Então, é a ponta do iceberg que está fora. A gente já pode ver como é que é. Tem muita empresa que dá conta mesmo de pessoa tatuada. Principalmente as tatuagens que não tem jeito de esconder. Essas que são públicas, nas áreas que aparecem mais. Isso aí é um problemão. A sinergismologia deste verbete é toda baseada na influência da inteligência evolutiva e sua importância essencial na manutenção da inteligência longeva. Poderíamos nos explicar melhor e exemplificar os dois tópicos desse item do detalhismo? Primeira coisa é o seguinte,
As pessoas, nós, por exemplo, trabalhamos com uma série de mais ou menos uma dúzia de inteligências, quer dizer, 12 inteligências. Agora, existe uma inteligência que é mais séria do que as outras, que ela é composta, ela é mais complexa, ela é mais profunda e abrangente, ela é cosmovisiológica. Essa é que nós chamamos de inteligência evolutiva. Agora, o que é inteligência evolutiva? É aquela pessoa que já entende, pelo menos uma boa parte, do mecanismo da evolução da sua própria consciência. Então, por exemplo, a pessoa admite o holossoma, admite a série X, admite o processo da ProEx, ela dá força para o princípio da descrença. Isso tudo mostra inteligência evolutiva. Por exemplo, os cursos intensivos foram feitos para fazer a exaltação da inteligência evolutiva. Então, todo mundo que fez curso intermissivo já tem, pelo menos, algumas noções básicas de inteligência evolutiva. Então, é isso que nós queremos chamar a atenção. Você vai olhar uma pessoa, a coisa mais importante nela é a inteligência evolutiva dela. É isso que dá a depuração e ampliação do autodiscernimento dela. Desde os 20 anos de idade, faço tacões e tares com um público carente. Hoje tem 32. Estudo a Conscienciologia há 2 anos. Fiz o CIP. Consigo sentir muito bem o EV e movimentar a energia. Mas tenho a frustração de não ter a projeção lúcida e o pior é que já ensinei as pessoas técnicas projetivas e muitos conseguem, e eu não. Acho até que tenho e posso me comunicar em consciências, pois consigo receber palavras mentais elevadas e banhos energéticos sem ressaca. O senhor consegue sentir se tenho de fato um amparador? Às vezes, né? Ou se esses pensamentos elevados, cheios de energia, é meu também, são seus também. Agora, será que ainda sou uma consréu ressomada por ter 20% de lucidez? Não, eu acho que você não está com cara, não, né? Não acha? Como posso ter tanta lucidez durante o dia e à noite apagar? Quando acordo, uso as técnicas ao despertar e consigo somente lembrar de sonhos oníricos. Olha bem a sua carga horária de sono. Veja bem como é que está isso. Você está atendendo convenientemente. E vê também os horários que você vai dormir. Mas sinto feliz de, pelo menos durante o dia, de manter minha lucidez. Não. Aí o problema é o seguinte. Hoje você está com 32 anos. Você ainda está na fase preparatória. Tem que se mexer, né? Tem muita coisa para chegar lá. Vamos fazer força. Você está no caminho certo. Agora, é bom olhar esse processo da carga horária de sono. A mega euforização é atingida pela consciência após ter ela vivenciado o crescendo complexo, maximorex, max complexo, e o crescendo euforia, euforex, até um certo ponto, sim. Mas não é só isso. O processo é da inteligência evolutiva e do domínio, até um certo ponto, da energia consciencial. Quanto à numerologia, página 2, a aquisição do domínio energossomático estaria implícito no último item, as habilidades interassistenciais preservadas? Sim, é muito importante o processo da interassistencialidade. Eu queria dizer para vocês que isso aqui é a Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica. 6ª edição, 1.820 verbetes, 7.200 páginas, 300 especialidades. É a maior publicação que nós já tivemos até agora da enciclopédia. Eu quero dizer que nessa madrugada, aqui está 1.820 verbetes. Eu já inteirei os 1.900, tá certo? Estou só falando que já tem 80 verbetes acima desses. Mas esses aqui que estão na ponta e ainda vão durar mais ou menos 1 ano, pelo menos. Até a gente publicar de novo alguma coisa, se a gente publicar outra versão protótipo. Essa aqui é a 6ª edição. Agora, veja bem, toda pessoa que se inscrever no programa Amigos ganha esse da enciclopédia, a 6ª edição. Simples assim. Inscreveu, ganhou. Tá certo? De modo que vocês lembrem disso, está aí. Quem for inscrever nos Amigos da enciclopédia já ganha 1. Eles estão vendendo isso lá na Epiga, foi por 75 pratas, é isso? Pratas é a mesma coisa, de dólar, guarani, real
e outras cositas mais. Eu falo prata, que é para o povo entender de modo geral, porque nós trabalhamos com 6 moedas em Foz do Iguaçu. Não é? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Hoje é domingo, então eu venho falar aquela nossa conversa muito séria da IEC. A IEC gostaria de comunicar a todos aqueles que possuem terreno no condomínio residencial Vila Consciência e ainda não escrituraram para que realize as escrituras dos mesmos com urgência, uma vez que são necessárias para fechar o balanço contábil e jurídico da IC em 2010. Quem é que tem terreno lá na Vila Consciência? Vai lá para começar a acertar o processo da documentação disso, por favor. É a terceira vez que eu falo, é o terceiro domingo que eu falo isso aqui, tá certo? Desde o mês passado. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que vai ter aqui uma grande promoção a partir de sexta-feira que vem, dia 17, daqui 5 dias. Sexta-feira, 17, sábado, dia 18 e domingo, dia 19. Agora, nós vamos ter, então, uma série de lançamentos aqui. O problema todo é o seguinte, é a semana do congressamento, necessitamos do apoio dos cognopolitas. Eles estão querendo que apareça gente para ajudar nesse evento. Quem é que está aí nesses dias, 17 a 19, da semana que vem, o fim da semana, sexta-feira em diante? Quem é que pode ajudar 3 dias lá? Você pode? Então apareça. Quem mais? Vamos ver. Como é que é? Vocês aí, como é que é? Vão arregaçar as mangas ou vão ficar assim? Aí mais uma, então vai lá, tá certo? Então, olha, é bom procurar a equipe do discernimento. É só chegar no discernimento e gritar: eu quero ser colaboradora. Na mesma hora vai aparecer um monte de gente lá para ajudar. Professor, estão atrás. Professor, aqui em cima. Quem quiser ajudar, pode me procurar aqui na tertúlia. Estou todo dia aqui na tertúlia, então a gente está precisando de ajuda na organização do evento. Tem uma série de atividades que a gente está desenvolvendo na programação. Então, a gente vai ter uma atividade, por exemplo, aqui no CEEC, de visitação, saindo do discernimento para visitar aqui toda a estrutura do CAEC. Então, a gente conseguiu uma van da Lomar Turismo para fazer esse trabalho junto com a gente. Então, a gente precisa de voluntários, por exemplo, que têm experiência de fazer a visita turística aqui na Cognópolis. A gente está lançando amanhã mais de 2.000 panfletos para a gente divulgar aqui junto à comunidade. Então, a gente quer trazer a comunidade do bairro. Esse é um evento, não é um congressamento fechado para a gente, é um congressamento aberto para a comunidade. Então, a gente precisa trazer a comunidade e acolher. Porque no Festival de Inverno a gente teve alguns feedbacks e a comunidade ainda não se sentiu à vontade. Então, eu peço que vocês, se não puderem ajudar, mas durante o evento, fiquem atentos às pessoas que estão no evento, se são pessoas não são pessoas são pessoas da comunidade, para fazer o acolhimento, porque isso é importante, as pessoas precisam se sentir acolhidas, que o nosso congressamento, ele é um evento do bairro da Cognópolis, então as pessoas têm que se sentir parte do evento, tá? Então, é uma chamada aí. Agora, para você, Loche, eu queria avisar que na sexta-feira, às 20 horas, um coquetel gratuito. Tá certo? Isso é muito importante. Se você não aparecer lá, vai ter, hein? Senão, você não está honrando a sua gênese. Tá certo? É o processo da característica. Agora, gente, é muita coisa que vai ter aqui. Seria bom vocês verem isso com calma. Começa sexta-feira. É um grande evento. É o maior de congressamento que nós já tivemos até agora. No sábado, professor, a gente vai ter a orquestra de violões, tá? Então, uma orquestra com 10 músicos. Então, a orquestra fez questão de participar do evento com a gente. Eles estão numa série de eventos junto a Itaipu, mas valorizaram estar aqui junto com a equipe. Tem parte da orquestra já conhece o trabalho da gente. Então, a gente vai ter também uma outra apresentação de um músico da cidade, Magno, que toca aí nos espaços da cidade. E todos os recursos do evento vão ser voltados para a reforma do nosso auditório do discernimento. Então, a gente conta com a colaboração de todos, os ingressos já estão disponíveis aqui na recepção do CAEC, vamos vender também no Consalter e no discernimento. Então, procurar também comigo, a Magali, então os voluntários do discernimento também estão aqui fazendo a venda dos ingressos, custa R$10. Gente, hoje teve a 5ª prova geral de conscienciologia, agora lá no auditório do discernimento. Pela primeira vez foi realizado em outra cidade, além de Foz do Iguaçu. Tudo indica que esse bateu o recorde desde 2008. Bateu 2008, 2009. Agora, eles ainda vão confirmar ainda os detalhes devido aos locais.
São Paulo, Belo Horizonte, Porto Velho, Campo Grande, Fortaleza, todo mundo participou da prova. Agora, eu estou aqui com gabarito, sabe? Mas acho que eu não devia de falar, né? Tem que deixar para a turma falar, não é isso? Como já acabou, não é isso? A gente já pode falar, se vocês quiserem. Vocês pagam bem, a gente fala. Não é isso? Alguém quer saber alguma questão? Ninguém quer saber. Todas. Está todo mundo com medo ainda? Mas o gabarito está aqui, bonitinho, bem certinho, etc. Tal. Agora, não escreveram Professor. Aqui que é gabarito. Deixa eu colocar isso. Aquela pergunta da mega euforização, qual é a resposta? É as 3? Me dá um número. Eu só falo por número. Agora, uma coisa. Essa prova, todo mundo vai tirar 1, porque faltou um item. Eles pularam o item na hora de digitar. Então, 1 todo mundo tem. Agora, como é que chama essa aí que ela está falando aí? Qual que é a... Ela é do Enem, eu sei. Mas olha, como é que é o pessoal pode ajudar, mas a pergunta era quais dos 3 eram os objetivos da mega euforização, não era isso? E aí tinha era serenização no meio da prova. Aonde poderia estar isso aqui para eu procurar? Esse aqui é original, está aqui. Olha, enquanto ela procura, eu queria falar uma coisa para vocês séria. No Cine Clube Cognops, hoje vai apresentar Não te mueras sin decirme a dónde vas. Agora, veja, esse está muito falado, esse filme aí. Eu não vi o filme. Vocês vão lá ver se ele é bom, depois vocês me falam e vão me emprestar o filme para eu ver. Tá certo? Agora, em inglês é Don't die without telling me where you are going. Nossa, tá certo? Valdo. Estou falando o que quer, porque conforme a pessoa... Valdo. 61, tá. Agora, eu queria falar o seguinte, a Carla Juliana está aí, né? Juliana, você tem até amanhã para apresentar seu verbete, se você ainda não apresentou, senão vai ter comigo. E outra coisa, qualquer coisa eu vou escrever lá para o jornal. Jornal da Família. Você está entendendo? A gente vai dar um jeito disso. Nós temos ainda uma dúzia de pessoas. Mas olha, vocês, qualquer coisa sobre o Cine Clube, seria bom entrar no blog, o website que tem. É www.discernimento.org/cineclube. Eu vou repetir, www.discernimento.org/cineclube. É bom telefonar para lá de vez em quando saber, porque tem um mestre de todos os filmes e de todas as grandes estúdios que está aqui, de modo que ele pode ajudar todo mundo nessa questão. E o Cineclube está crescendo muito. Agora, então, vamos para o 61. Homeostaticologia. A técnica da mega euforização objetiva. 2 pontos. Desbloqueio dos hemisférios cerebrais, serenização da consciência ou sinergismo grupal? Resposta: serenização da consciência. Esse A aí, como é que é? Está errado ou está certo? Tem alguém que quer entrar como advogado de defesa? Quem quer contestar? Pode vir, manda. O quê? Aí são os professores que têm que falar, não sou eu. Eu não vou responder aqui, eu não sou besta. O problema é de vocês, que eu não sei aí. É isso? Vamos ver. Quer que fale? Aqui, a mega euforização já não é uma técnica de terapeuticologia. Isso seria o arco voltaico, que era uma outra pergunta para desbloqueio dos hemisférios cerebrais.
Não, pode fazer, mas acontece assim, se a gente for especificar bem, né, agora, o objetivo maior... Agora, minha opinião, está certíssima a resposta que eu deram. Não adianta vocês tergiversar ou fazer qualquer coisa. E sinergismo grupal... É a coisa mais lógica. Eu vou ler toda a pergunta para você raciocinar de novo. A técnica da mega euforização, objetivo. Objetivo o quê? Desbloqueio dos hemisférios cerebrais? Não. Sinergismo grupal? Também não, porque ela, antes de mais nada, é da própria pessoa. Agora, é serenização da consciência? Yes. Porque está caminhando para a serenologia. Ó, todos aqueles que reclamaram, a direita e a esquerda. Tá certo? Eu falei que não ia responder, porque eu estou esperando vocês primeiro. Mas que está perfeito, tá. Essa aí não. Quem é mais que quer reclamar? Pode reclamar. Nós estamos hoje aceitando reclamações. Só para lembrar também, tinha definição na prova em outra questão, né? Como é que é? Tinha definição da mega euforização em outra questão, não tinha? Era só copiar, não tinha como errar essa daí. Porque não tinha nenhum dos outros itens lá. Mas olha, alguma outra questão controvertível para a gente Qual é o número? 89. 89. Polinomiologia. Qual polinômio permite alcançar a autodesassedialidade? Resposta. O polinômio, autocrítica, autoincorrupção, autocosmoética, autodesassédio. Esse é fácil. Isso aí nós estamos discutindo isso aqui fazem só 5 anos. Aqui, faz só 5 anos que a gente bate nesse assunto. Isso é vergonha. Nem sei como é que vocês foram colocar isso, porque isso é fácil demais. Esse foi para ajudar os jejunos. Esse foi colocado para ajudar os jejunos. Vem com essa. Esse não é controvertido. Não. Esse é ignorantes. Ignorabimos. Não é isso? Mais algum? O último. O chique do último. É o chique do último. É isso. 100. Transmigraciologia. Alguma consciência sadia pode ser transmigrada? Resposta: sim. Agora veja, ela pode ser transmigrada para quê? Para ajudar aquele que não está doente. Qual é o problema? Por exemplo, alguns de vocês querem se candidatar desde já e eu posso procurar interceder a seu favor. Como é que fica? Tem alguns aí que, se deixar, o povo aqui vai fazer a votação a favor, né? É isso? Mas, professor, tem uma controvérsia aqui, professor. Como é que a Consim vai ser transmigrada? A Consim não pode, quem vai ser transmigrada é a Consciex. Mas a Consim depois que ela vira Consciex. Não, mas aí, não. Sugiro anular essa aí, professor. Não, o processo é esse. Agora veja, o problema é de consciência. Agora, ou é consciência ou é Consciex. Consim não dá, professor. Sei. Consciência intrafísica. Se vocês quiserem, então tem que remendar aqui e colocar consciência. Vou fazer uma petição aí para anular essa questão. Hein? Mas agora o problema todo é o seguinte: que isso aqui está certo, está. Mas por quê, professor? Presta atenção. Você é uma consciência. Vamos supor que seja aí o camarada que chegou e acha que ele é um serenão. Então ele ressoma. É a última vida que ele vai fazer. E ele já sabe que ele vai para chegar lá para trás, porque tem um monte de amigos dele que são tudo com os réus. Estão tudo sendo transmigrados. Então ele vai junto com a turma para orientar o processo extrafísico. Essa que é a conversa que nós temos há anos. Agora veja, ele é consciente, sim. Não, agora, o que a gente quer, mas aí que é o que eles pensaram, que é consim transmigável. É porque ela se transforma em consciência, isso é óbvio. É igualzinho falar consciência. Tem uma série de
situações dentro da própria enciclopédia, que eu uso a palavra consim, consciência e consciência à vontade, mudando. Isso aí eu já uso há muito tempo. Eu não vejo nada de errado. Tecnicamente. Hein? Não, a pegadinha Até um certo ponto, isso deve ter sido o Loche que fez. Foi mesmo? Aí, ó, foi ele que fez, estou falando? Agora, ó, vamos agora colocar tudo de uma vez por atacado. Alguma consciência ou alguma consciência pode ser transmigrada? Sim. Bom, aí sim. Tá bom, fim de papo. Por que não? Outra coisa, hein? 42? Evoluciologia. Quais as duas realidades constitutivas do cosmos? Ah, não, mas isso... eu agora vou dar uma vaia para os professores. Que isso é demais. Consciência e energia. Gente, isso é a primeira lição da conscienciologia. Agora, isso foi para ajudar vocês. Agora, por favor, me fala só uma coisa. Alguém errou nessa questão? Levanta a mão, que eu quero bater palma. Isso é raro. Alguém errou essa questão? Levanta a mão. Vamos bater palma para ela. Escuta, a calopsita acertaria essa questão. Quem mais aí? Vamos ver. Quanto? A 2. Assistenciologia. No contexto da conviviologia, qual a ponte inicial básica indicada para se alcançar a mega fraternidade? Essa também, a dupla evolutiva. Essa é muito fácil, né? Alguém errou nessa? Essa é terrível. Escuta, mais alguma? 14. Vem cá, o Loche que está falando isso, ele está representando vocês aqui, porque ele é professor dessa escola. Ah, foi? 14. Caracterologia. Em qual das categorias a seguir se enquadra a personalidade Zéfiro? Essa não, hein? Citada na obra Cristo Espera por Ti. Infiltrado cosmoético, identidade extra ou personalidade consecutiva? Resposta, identidade extra. Essa também é. Essa aí a Kátia vive repetindo aqui, como é que é? Identidade extra. Só para fixar a ideia, não é isso? Quantas vezes você já falou isso? Umas 15? Que mais? Professor, isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu estou sugerindo assim fortemente, depois da 5ª prova, que a gente tenha um debate só sobre as 5 provas, quer dizer, essas coisas das questões. A gente ver quem é que quer entrar nessa academia. Qualquer coisa, se quiser, eu entro com as minhas armas. Não, professor, os professores que estão fazendo a prova. Teve uma diferença clara, segundo o meu entendimento, que parece que entrou se deixar o Antônio é capaz de falar 3 horas sobre o assunto, ponderar tudo. Professor, ele sabe tudo, esses anos todos. Teve uma nova formuladora de questões e eu senti uma diferença em algumas questões. Então, eu acho que a gente já podia fazer essa discussão, mas com tempo. Não, e sempre é bom debater o mecanismo, a estrutura, o arcabouço das questões para aperfeiçoá-las. Eu estou de acordo com você. E também que seja entregue, entrar nessa. O gabarito seja entregue logo nessa discussão, o gabarito das respostas. Para a gente discutir tendo esse resultado. Sei, é uma sugestão. Discutir as 5 que seria o máximo, aí é bom, sim. Está certo. 5 provas.
Sabe, sempre é bom aperfeiçoar os detalhes das questões. Mais algum número? Professor, 91. Hein? 91. 91. Politicologia. Qual regime político idealizado e no qual a autoridade é entregue aos mais sapientes, formando a República dos Sábios, cujo Estado é governado pelos supostos melhores cidadãos e pelos gênios da população do vigente momento evolutivo? Resposta: sofocracia. Isso aí é antigo. Isso aí todo mundo que mexe com, já lê um pouco de filosofia sabe. Sofocracia. 65. Interdisciplinologia. Qual a especialidade do verbete testículo? 2 pontos. Somatologia ou grafopensenologia? É grafopensenologia. Teve alguém que colocou somatologia? Levanta a mão quem é que colocou. Não, acho que ninguém. Eu acho que essa todo mundo acertou, né? Não é possível. Não. Tinha um X. Não, você já pensou se tivesse tirado o X? Aí está danado. Mas olha, mais algum número? Como é que nós estamos? 90. É o 90, é isso? Politicologia. Qual a característica principal da democracia pura? Resposta: a participação direta da população ou comunidade nas decisões sobre questões de ordem pública, através de votos, sem intermediários, ou seja, sem representantes. Isso é a resposta clássica. Essa aí é clássica. Ô, professor, até decisões serve? Hein? O senhor leu até decisões serviria ou tem que ser a resposta completa? Até decisões como? Não entendi. O senhor pode ler a resposta de novo? Vamos ler a resposta. A participação direta da população ou comunidade nas decisões sobre questões de ordem pública através de votos sem intermediários, ou seja, representantes. É que eu coloquei até decisões, o resto eu não coloquei. E agora são os professores que sabem. Eles vão avaliar. Mais alguém? 25. Essas respostas a pessoa já está preparando para entrar com uma requisição lá. Né? Então, 25. Conviviologia. Qual a possível relação existente entre consim títere e consréu estelar? Resposta: domínio ou poder da consréu estelar sobre a consim títere. Esse está óbvio. Esse aí é óbvio para quem leu, né? Agora, ó, quem não leu nessa aqui vai naufragar. Naufragou. Quem não leu, naufragou. Posso comentar a anterior, da democracia pura? Eu queria saber se quem colocou isogênese está certo, porque na definição está dizendo que a isogênese é a base da democracia pura e da mega fraternidade. Vocês não podem falar não, mas está certo, ele está olhando certo. Outra coisa, nós ainda não trouxemos o verbete isogênese aqui, não? Ainda não trouxe isogênese. Então tem isso, nós não podemos, eles não podem. Tem um verbete que é isogênese. Isogênese é isso. Então, ó, se tiver isogênese, você tem que dar 2 pontos para a pessoa. Por quê? Aqui, não tem que dar 2 pontos. É o seguinte, ainda nem tem. E ele já está sabendo. É sinônimo? Não, não de é. modo algum. Você tem que ver o negócio. Isogênese não é fácil. Eu escrevi com amor e carinho o negócio. Agora já faz algum tempo, nós não trouxemos porque é engraçado isso, já faz algum tempo. Tem isogênese. Então, ó, se alguém falar isogênese, ele está certo e dá mais 1 ponto para ele. Ué, ele está se adiantando. O cara é precoce. Ou se você quiser,
ele é precognitivo. Ele tem mais valor. É isso? Me conta mais algum? É? Como é que é? 10. 10. Autoproexologia. As 3 conquistas fundamentais do megacomplexo são 2 pontos. A OFIEX, a autoesperticidade e o complexo. Agora vem a pergunta. Seria possível a consciência atingir o megacomplexo antes dos 36 anos de idade física? Resposta, sim. Isso está no verbete megacomplexo. Lá eu estou falando isso. A outra, 74. Morexologia. Conforme as conjunções evolutivas, o evoluciólogo pode alargar o tempo de vida do proexista através da remissão de doenças, regenerações, melhorias imunológicas. Agora vem a pergunta. Essa condição se dá na minimorex ou na maximorex? Em ambos os casos. Minimorex visando o cumprimento 100% da proex. E maximorex visando a transposição desse patamar além dos objetivos iniciais. Essa está perfeita. Você quer saber o quê? Qual é o início da pergunta? Essa condição se dá na minimorex ou na maximorex? Então, está excluindo, é mutuamente exclusiva pela pergunta. Está excluído o quê? Uma ou outra. Gente, é teria que ser... minimorex, maximorex. Não, uma ou outra. Duas. Qual não, é errado. É errado. Eu não entendi, vê se vocês entendem, me falam. Professor, a questão dá a entender que só tem uma resposta. Aqui em cima. Sim. Essa questão, principalmente essa, dá a entender que só há uma resposta. Aliás, tem várias questões nas provas. Sei. Agora que vocês dá a entender. Ver o que vocês fazem com isso. Pois é, por isso que a gente está chamando para uma discussão. É, seria bom. Mas uma discussão ampla. Tudo. Agora, ó, eu vou ler uma pergunta na frente das outras aqui, que veio de Belo Horizonte sobre a prova. A senhora lá tem dúvidas sobre as questões 51. Então, vamos falar para vocês expor aí. 51. Holofilosofiologia. Quais os 3 pilares da conscienciologia, componentes do trinômio holofilosófico, cuja compreensão teática favorece a libertação do clã? Resposta. Universalismo, megafraternismo, cosmoético. Hein? Esse está na clara, está claro. Isso aí eu não sei por que ela perguntou. Agora vamos ver o outro. 69. Inversologia. Quais as 2 condições da bilibertação inversora? Resposta. Domínio das energias e pé de meia. Esse também é o clássico. Não tem nada. Isso é só para explicar para ela, que ela não está sabendo. Agora vamos à última. 88. 88. Pensenologia. Qual pensene está presente na taquirritmia megagescônica? Isso nós já discutimos aqui, né? Resposta. O taquipensene. Modo que já atendemos. Não, isso aí, até agora apareceram umas 3 que vocês julgaram a toalha. Julgaram a toalha. Totalmente. Julgaram a toalha. Valdo, em relação a essa questão que o Marcos comentou, da questão só poder ter uma resposta, tem uma questão que é o seguinte, porque eu acho que esse pensamento ele é muito em cima da questão da informática. Eu acho que deve ter perguntas que tenha 1, 2, 3 respostas. Deve ter de tudo. Tem que mexer com a inteligência do cara, ou da cara. Porque geralmente essa questão de... bom, não pode ser só perguntinha dessas fáceis, não. Agora, tem que mexer no intelecto, mental soma de vocês. Tem uma coisa... vocês são fora de série, vocês são geniais. Né? É. Agora, vai fazer perguntinha? Você toma sorvete com o nariz ou com a boca? Não dá, né? Não, tem um ponto importante nessa questão aí, nesse tipo de pergunta. Presta atenção na minha pergunta que eu fiz. Vocês não responderam.
Você toma sorvete com o nariz ou com a boca? Agora, esse tipo de pergunta, Valdo, esse tipo de pergunta já saiu também em todas as outras provas. Então, a pessoa estudando as outras provas poderia pegar o jeito, né? Que tem algumas questões que tem essa... Tem nas outras provas. Agora, só uma questão assim, isso a gente já discutiu, como ele está colocando, isso já caiu nas outras provas, não é novidade nenhuma, desde a primeira, na verdade. Desde a primeira prova já caiu esse tipo de questão. A questão toda que a gente discute é a pessoa ter um pensamento crítico. Se ela sabe, ela vai chegar e falar, não, peraí, são os dois, acabou, são ambas. Então, quando você fica um ou outra, é ótimo, é chute, pode chutar. Agora, o que a gente quer com isso é que a pessoa também tenha uma atitude crítica. Então, ela sabe, se ela domina o conceito, quem acertou? E quantos acertaram essa questão da Morex? Quantos acertaram? Olha aí. E estava assim. Então, a pessoa domina, acabou. Uma coisa muito interessante é o seguinte, toda vez que for responder algum questionário, pense bem no outro lado. Isso é uma técnica de resposta a questionário, de QI, lá do Mensa e etc. Tal. Sempre você pensa o contrário, olha o outro lado. Agora, se o contrário está um pouco assim esquisito, pense em vários contrários. Vocês estão entendendo ou não? Sempre é bom raciocinar ao contrário. Isso é importante. Que não quer que deu mais? 24. Consciencioterapia. Qual a denominação de quem se submete à consciencioterapia na OIC? Não! Essa está fácil demais. Eu não respondo. Essa eu me recuso a falar. Essa é demais. Gente, a consciencioterapia é uma organização muito séria. Vocês estão falando uma coisa primária dessa, todo mundo sabe. Que é isso? Essa palavra só existe lá. Isso é fora de série. Que é isso? Oito. Autopesquisologia. A condição do livre pensador, indivíduo cujas opiniões a respeito da religiosidade, política ou qualquer outro assunto são formadas com base na razão, independente de qualquer autoridade, tradição, ideologia ou doutrina, é embasada principalmente em qual princípio da conscienciologia? Resposta: no princípio da descrença. Esse está muito fácil também. Agora, vocês foram umas mães, né? Agora, precisa de saber se o percentual foi mais de maternagem ou de paternagem. Tá, do jeito que nós estamos lendo aqui, o negócio está mais ou menos empatado. Ah, foi? Não, é porque também a turma está mais erudita agora, está mais culta, está sabendo mais das coisas. Então, isso aí entra na história, muito sério. Hein? 7. Autoparapercepciologia. Qual ação é imprescindível no sequenciamento parafactual? Resposta: a anotação. Isso aí eu tenho falado há muito tempo, pelo menos virou uma questão de prova, já é alguma coisa. Né? É a segunda vez. Agora, esse negócio de cair coisa da prova passada, isso aí eu vou te contar, hein? Também vocês estão abrindo mão. Hein? 97. 97? Sindromologia. Qual a principal perda na síndrome do ostracismo? Resposta: a perda do poder. 72. Megagesconologia. Qual verbete aborda a dinamização técnica máxima da intelectualidade pessoal aplicada à gestação consciencial prioritária por parte da consciência lúcida, intermissivista, proexista, mini-peça interassistencial, consciente e buscadora do autorrevezamento multiexistencial evolutivo?
Resposta: taquirritmia megagestônica. Agora, está em megagesconologia. Mas essa aí... E eu falei tanto nisso aqui esse ano, né? Realmente. Lo que mais? Mais alguma? É? 31. Egologia. Qual o significado do vocábulo código? Essa está na cara, né? Código do ego, está na cara. Agora, vocês são mesmo as mães, né? Estou impressionado. 29. Dessomatologia. Qual a ocorrência megapatológica derivada da sedialidade extrafísica, quando fatal para o soma, surgida depois da sede de acidente de percursos físicos parapsíquicos prévios? Resposta: a macropsicocinesia, ou seja, a macro-PK destrutiva. Essa todo mundo sabe, né? Porque isso aqui é da parapsicologia, praticamente. Professor Valdo, na 29, eu andei à volta dessa. Primeiro respondi isso, mas depois, uma questão de português, eu até perguntei lá a um dos professores, porque começa assim: qual a ocorrência megapatológica derivada da acessibilidade extrafísica quando fatal para o soma? Ou seja, o que eu entendi era o que é que acontecia à consciência depois de ter morrido e depois de ter esses acidentes todos. Então eu respondi Melex. Não. Outra coisa, porque essa expressão, isso é da parapsicologia, já vem há muito tempo. Sim, não, mas não é isso, é uma questão de português derivado. Tem que entender o que está escrito aí, está perfeito, não tem nada errado, não. Sim, mas o que ele está a dizer lógico. É energia. Escuta, tem mais alguma aí? Aí tem que pegar e ver o find, é de vocês. Você não tem aí dentro, não, é? A 85. Para a tecnologia. Qual técnica evolutiva embasa a vida matemática integral? Resposta: as técnicas da Invex. Agora, tinha gente da Invex lá, como é que é? Quem é da Invex que estava lá? Vocês acertaram, né? Vocês acertaram essa. Eles falaram que acertaram. Os que eles falaram, nem sei que acertaram. Eles são da Intex. 15. Codigologia. O Codex Subtilissimus pessoal diz respeito à cosmoética, ao autorado ou ao parapsiquismo? Resposta: ao parapsiquismo. Quando o cara acerta, todo mundo bate palma, ele bate palma. Quando ele errou, ele... 23. Conscienciometrologia. Qual seção do verbete é a amostra grátis do conscienciograma? Resposta: a questionologia. Essa aí eu mesmo falei aqui muitas vezes. Agora, quem vem à tertúlia não precisa estudar para fazer essa prova. 8.1. Quem estava estudando esses dias, devia ser gente que não vem à tertúlia. 81. Para a pedagogia.
A partir da autoexposição, por meio da auto e da heteroconscienciometria, qual tipo de pedagogia assistencial realizada pela Consim Cobaia? Resposta: o exemplarismo ou autoexemplificação. Essa todo mundo acertou. 41. Evoluciologia. Nos trabalhos das REORDEX, a COSREL retirada da procedência extrafísica patológica, de acordo com o caso, pode ser encaminhada para quais 3 destinações? Então, aqui a resposta: Transmigrex, Comunex e Ressoma. Essa também está clara. O que mais que tem? Comunex é a comunidade extrafísica. Curso intermissivo é CI. O mais... Mais algum aqui? Como é que é? Chegou? Então, agora a pergunta aqui. Estou nessa fase com pique total, holossomática e multidimensional. A pessoa na terceira idade, com déficit de memória, cada dia pior, na dessoma, como fica? Onde eu posso assisti-lo melhor? Olha, tem gente que às vezes recupera tanto a primeira dessoma quanto a segunda dessoma imediatamente, depois de ter saído da UTI. De modo que não se impressione com isso não, porque a pessoa às vezes recupera imediatamente, a hora que ela passa para o lado de lá. Porque o que está perturbado são os hemisférios cerebrais, é o processo cortical. A pessoa, quando vai, se ela recobra, começa a recobrar, aquilo às vezes vem rapidinho, melhora tudo. Lembre-se daquele meu amigo que recobrou o processo todo e apareceu 22 minutos depois da dessoma dele. E outra coisa, ele tinha um tumor na cabeça. Presta atenção, negócio seríssimo isso aí. Moscoff. Tenho dúvidas sobre EV após a segunda dessoma. Se fazer EV no intrafísico pressupõe a existência do holochakra, qual é o equivalente do EV na segunda dessoma quando já tivemos descartado o holochakra? Escuta, a energia está no cosmos. Você usa todos os veículos de manifestação para manobrar a energia. Não interessa, não. Agora, nós aqui temos, como essa vida ela é energética, nós temos aí o energossoma que junta para a gente ter a vida humana, porque senão não tem jeito. Extrafisicamente você está livre disso, você pode mexer muito mais com a energia imanente. É o contrário que você está pensando. Estou observando, de modo geral, tanto em sites de relacionamento, site de namoro e noites nas baladas, que os trintões sem duplista estão se tornando figuras permanentes e em grande número. Na opinião do senhor, o que está acontecendo com pessoas dessa faixa etária? Geralmente são homens e mulheres com boa aparência, cabeça no lugar, independente. Eu sou uma delas, tenho 34 e uma extrema dificuldade em encontrar uma dupla. Primeira coisa, você está falando que o povo vai a baladas. Quem vai à balada está embalado, né? Às vezes até com tóxico, etc. Tal. Professor. E outra coisa, aquele negócio heaven, aquele troço todo, Raven, como é que é? Você devia isso. Professor, é uma pergunta do Ivan, lá dos Estados Unidos. Está vindo aí a semana que vem e pediu para adiantar a pergunta. Falou assim: eu tenho mioclonias no rosto e na cabeça, uma das quais é forte, faz franzir a testa, estica a pele do couro cabeludo e de todo o rosto. Pergunta se deve suprimir essas mioclonias, tentar segurar quando ele mexe com energia. Não, deve deixar para ver o que vai acontecer. Anota tudo. Isso aí é porque a pessoa está ajustando a parte principalmente neurológica dele. Tá. Isso aí o ideal é deixar para ver o que acontece. Agora anota tudo para ver as reações que a pessoa tem, como é que o corpo está reagindo. Isso aí é importante. Agora a tendência é ir assentando à medida que ele vai trabalhando mais, né? Tudo passa. Sim.
Nesse mundo, tudo é passageiro, com exceção do trocador e do motorneiro. De modo que tudo vai passando. Né? Como é que é? O universo passa e não sei o que é roda, não é isso? É a mesma coisa também. De modo que aí o processo é a pessoa insistir e anotar. A anotação sempre ajuda mais. Tá certo? Gostaria de saber se todo intermissivista e voluntário possui amparador ou é relativo à intencionalidade e pensenidade de cada consim. Olha, é pouca gente que tem amparador, é uma minoria. Precisa da pessoa estar trabalhando em favor dos outros para o amparador chegar. Outra coisa, conheço muitas consins longevas sem aproveitamento prático das experiências. Qual o objetivo da consim manter o soma nonagenário sem assistencialidade? Pergunta para ela, né? Tem que ver o que ela está fazendo. De qualquer maneira, se manter, ela vai, de qualquer maneira, aprender alguma coisa. Uma delas é o seguinte, vamos supor que ela esteja lá e não fez nada. Ela vai dessomar e vai aprender. Da outra vez, ela vai dar mais valor para isso. Sempre se aprende alguma coisa. Página 2, em tecnologia, segunda linha. Poderia explicar a técnica da consim tricerebral? Isso tem verbete, não é isso? Seria bom você recorrer aí ao CD-ROM. Já caiu na prova também. Por gentileza, poderia indicar algum dos livros que o senhor tem lido sobre longevidade e memória? Olha, memória precisa examinar com calma. Agora, longevidade, seria bom começar a estudar esse aqui, ó. Cognição e envelhecimento. Maria Alice de Matos Pimenta Parente. É da Artmed. Esse é cognição e envelhecimento. Fala alguma coisa aqui séria sobre memória a hora que dá alteração. De modo que esse livro, para começar, vale a pena. Tem muita coisa aqui para a pessoa. E outra coisa, o livro é super técnico. É muito técnico. Vale a pena ver. É errado pensar que estou assistindo e ajudando para ser ajudado? Não, todos nós somos assim. Como somos uma mini peça no Max Mecanismo, no momento que assistimos, estamos sendo assistidos, portanto, simplesmente dizer que ajude sem querer nada em troca não é correto. Não, é correto sim. Porque você pode estar ajudando para fazer algum negócio. E se você não está fazendo negócio, você está ajudando sem troca nenhuma, está tudo certo. O que queremos é ser assistido para podermos fazer assistência e com isso evoluir. Não, nem sempre é assim. Vai chegar a um certo ponto que você quer ajudar mesmo por causa do processo de evolução. Isso fica tranquilo dentro de você. Que tem certas coisas que você está ajudando que você não precisa mais daquilo, você já superou, já ultrapassou aquele nível. Dizer que não quer nada em troca leva a pensar que a consciência ou consciência tem o ego muito grande, pois não precisa de assistência. Algo tipo Jesus Cristo que dizia que ele tinha linha direta com o Criador de tudo. Até o serenão precisa de assistência, certo? Sim. Pelo paradigma consciencial, não esperamos assistência para evoluir quando fazemos assistência? Sim. A assistência sem segunda intenção, na verdade, não existe. Não, existe. Estou errado no meu modo de pensar? Totalmente. Deixa eu ver. Acho que não preciso responder mais nada, né, depois disso. Outra coisa, a pessoa quando está assim é porque ela ainda está com dificuldade. Aqui, ó, os últimos dedos para abrir. Ainda está, o negócio está aí. Faz força para abrir. Ele está ainda segurando os últimos, sabe? Aqui, ó, as últimas dobras dos dedos. Ainda está assim. Aqui começou a abrir, mas está assim. Pensa bem. Todo mundo que defende esse processo desse jeito, o que cria problema a partir disso, é porque ainda não abriu os dedos todos. Processo de concessão. A ressoma após a transmigração coloca a consim na condição sadia. Escuta, não coloca nada em condição sadia, pelo contrário, a transmigração, ela vai recomeçar tudo na estaca zero com respeito ao corpo, para ver o que vai fazer. E outra coisa, vai trabalhar com a natureza áspera, difícil, inóspita, não é selvagem, então isso tudo faz ela pensar. Agora é com ela, com o tempo, aquilo vai demorar até ela cair em si. Li ontem pesquisa de neurocientistas sobre habilidades intelectivas para a resolução de problemas lógico-matemáticos, interpretação de texto e preparo emocional
no enfrentamento das situações conflitivas humanas. Só um item resposta esteve presente em todas as testagens. As pessoas de baixo nível de instrução acadêmica ficaram muito abaixo dos scores das pessoas que concluíram o curso universitário. Ficou claro que faltam sinapses. O indivíduo não é burro nem ignorante, mas deficiente. Sim, isso aí todo mundo sabe. Agora, ó, eu conheço gente que nunca entrou na universidade, nem passou nos bancos escolares, mas é autodidata e sabia mais do que muito doutor que eu conheci. Noto que isso é muito relativo também pelo outro lado. Então, o processo não é só deficiente, não. Tem o super eficiente, independente da universidade. Olha bem isso. Isso tudo aí nós já falamos. Tem um outro lado da questão. Não sei qual a questão da prova, mas pode responder. Qual a unidade de medida de maturidade emocional? Tem na prova? Tem na prova? E qual a unidade de medida da cosmoética? Essa é a incorruptibilidade. Agora, a medida da maturidade é a satisfação benévola, né? Então, olha, qual a unidade de medida de satisfação da maturidade emocional? É a satisfação benévola. Agora, qual a unidade de medida da cosmoética? É a incorruptibilidade, não é isso? Essa aqui eu já sei, porque eu tive que debater isso aqui algumas horas. Lá no Rio, uma vez, por causa da incorruptibilidade. O negócio, a pessoa chegou e falou assim, é impossível isso. Aí um monte de gente de um lado, Professor, aqui em cima Sim. no ar. Sim. Uma questão, duas sugestões. O senhor poderia, na antagonismologia. Aonde? Antagonismologia. Antagonismo. É na terceira linha de baixo para cima. Sim. Esse antagonismo, inteligência longeva e arbitrariedade somática. Sim. O senhor podia falar que O antagonismo é esse? O problema todo é o seguinte, a pessoa tem uma inteligência longeva, então ela tem muita experiência, ela já chegou, por exemplo, aí aos 80 anos de vida, está bem lúcida, etc. Tal. No entanto, ela domina a família, é um cérebro dentro da família, é um tirano lá dentro, e etc. Tal. Isso é um antagonismo. Naquela idade já era para a pessoa ser mais complacente, entender os outros, ter fraternidade, ser acessível, pensar no processo. Suavizar. Tem verbete sobre esse assunto. Ok. É arbitrariedade somática, é o verbete que tem. Pode continuar? Eu tenho mais outro. Nós ficou uma noite sem dormir por causa desse verbete. Professor, também na trinomiologia. Trinomiologia. Na segunda linha, esse é o segundo trinômio. Há um autoaprimoramento intelectivo pelo trinômio. Leitura, escrita, conversação. O senhor pode falar como é que é essa da conversação? Como é que... O problema todo é o seguinte, deixa eu explicar só o que é que a gente acha disso. Isso aí é muito antigo, isso vem praticamente da antiguidade. O caso é o seguinte, uma pessoa lê. Ela leu aquilo ali, o que ela faz com aquilo? Ela vai pensar o que ela leu, ela tira alguma, vamos dizer assim, uma conclusão sobre aquilo que ela acabou de ler. Tem uma série de coisas. Mas vamos supor que ela estenda o processo, que ela está lendo um tema que interessa muito a ela. Então, o que ela faz? Ela começa a escrever todas as ideias decorrentes daquele texto. Aquilo amplia o modo da leitura dela e o universo da leiturofilia ou da leiturologia dela. Agora, ela ali com aquele processo, ela quer melhorar o processo da memória, que até aí não entrou a memória. Então, o que ela faz? Ela chega para o Loche e começa. Loche, eu estava estudando sobre o camelo. É impressionante o camelo e a diferença com o dromedário. Então, começa a expor tudo que a pessoa tinha escrito no papel sobre o dromedário e o camelo para o Loche. Com isso, devido à conversa, a pessoa vai fixar aquilo. Então, a conversação ajuda ao Loche, que não estava sabendo nada de camelo, porque não foi no deserto do Saara, então, pois é.
E outra coisa, e vai ajudar a pessoa a fixar. Você está entendendo? Sim. Então, por exemplo, isso aqui eu recomendo muito para os professores, para aqueles que estão começando a dar aula. Leia alguma coisa, anote e depois converse com a pessoa. O ideal é conversar com a pessoa que entenda bem do assunto já. Porque assim a pessoa faz o rehearsal, ela faz o ensaio anterior à aula que ela vai dar. Você está entendendo? Agora, outra coisa, Tânia, que é bom a gente lembrar. Tem muita gente que tem déficit de atenção. E essas pessoas com déficit de atenção, às vezes, têm também uma hipomnésia. Essas pessoas, então, às vezes, elas são ótimas em matéria de fixação auditiva da conversa, principalmente mulheres. Então, essas mulheres a gente recomenda. Você lê, escreve, depois é bom você conversar sobre o assunto. Relata para mim o que você leu. Beleza. Essa pessoa, então, vai ampliar o processo mnemônico. Agora, a mulher precisa muito disso. Eu estou falando que eu tenho experiência disso, principalmente com o processo da déficit de atenção, a hiperatividade, dislexia e outras coisas mais nesse sentido. Agora as duas sugestões. Eu falo ou eu passo para Minerva? É a Minerva que manda. É? Eu não mando nada aqui, quem manda é ela. Então tá, eu tenho duas sugestões. Então pode falar, pode falar. Pode falar? Pode. Professor, aqui na politicologia, claro, né? Na politicologia está colocada as universidades da terceira idade. Como tem uma sigla e tem essas universidades em todos os cantos do Brasil, inclusive aqui em Foz já começou no meio desse ano. Então, o NAT. Então, seria interessante botar a sigla... Anota aí, então, ó. Vamos ver o que ela decide. O NAT. E na fatologia, o senhor colocou os centros de estudos da longevidade, colocar Portal do Envelhecimento, que é também um local bem interessante sobre longevidade. Pegou? Tá bom. Muito obrigada. Grande contribuição da sua parte. Não é assim que eles falam na universidade? Agradecemos muito a sua manifestação, a sua intervenção foi muito oportuna e inteligente. Agora, aqui outra pergunta. Uma com 5 de soma muito jovem, por alguma doença grave, e normalmente com outros irmãos saudáveis, qual a razão dessa condição? É algo já programado anteriormente? Olha, isso varia infinito, cada caso é um caso, tem que examinar e ver. E outra coisa, entrar dentro do arcabouço da paragenética da consciência para saber o que tem lá dentro. Esse é o caminho. Professor, aqui na letra A, na efeitologia, o senhor poderia comentar o último efeito? Os efeitos da bagagem vivencial e cognitiva no apuro do autodiscernimento. O problema é o seguinte, a bagagem vivencial e cognitiva, é aquilo que a pessoa vivenciou, experimentou a vida, etc., e ela adquiriu determinado conhecimento. Agora, isso amplia a capacidade de distinguir o que é bom daquilo que não presta, que é o discernimento. Então, esses são os efeitos da bagagem, é o acervo de vivência da pessoa. Esse acervo amplia a capacidade de discernimento. O discernimento está acima da boa vontade, da boa intenção, está acima vamos dizer, do bom senso popular. Você está entendendo? É a distinção daquela coisa mais correta. Então é muito importante isso aí. Está claro? Pode falar. Professor Valdo, eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria saber por que você colocou o tema central neutro, se o verbete ele parece homeostático. Esse aqui é de experimentação. Tudo que é de experimentação eu ponho neutro. E a outra... Nunca sabe o resultado, nem com quem você está mexendo. E outra coisa, eu queria que você explicasse na frase enfática por que a ausência da inteligência somática desvaloriza a biografia da Consim, independente de atenuante ou agravante. A inteligência somática é a pessoa saber o que é que o corpo tem em favor da evolução dela. Agora, se a pessoa não tem isso,
Não interessa o que ela faz, se é bonitinha, se é nova, se é rica, se estudou. Ela não está sabendo nada se ela não dá valor para o corpo. Por exemplo, uma pessoa que usa o tóxico, ela não tem inteligência somática. Uma pessoa que tem aí uma bebedeira, não tem inteligência somática. Não há jeito de você defender a condição dela. Isso é indefensável. Queima a vela pelas duas pontas, que é o que eu estou falando, está certo, é o que a gente já explicou. Então isso aí não tem saída. A ausência da inteligência somática é uma das piores coisas da vida humana. A pessoa veio aqui para ter inteligência do corpo. É a única coisa que ela tem aqui. Você já pensou? Você é consciente, você não tem mais corpo humano. Quando você é consciente. A coisa importante nossa aqui é isso aqui, ó, é isso aqui, vocês. Por isso tem aquele cara que é materialista que acha, eu, sou o corpo, eu sou o corpo, eu sou eu. Ele acha que ele é o corpo e acabou. Esse chegou num ponto mais patológico ainda. Passou para o outro lado. Está claro? Sim. Queria perguntar uma coisa a respeito dessa questão da longevidade, para ver se, assim, aqui no caso, né, a inteligência longeva é uma condição produtiva, né? Mas, por exemplo, eu queria entender, por exemplo, eu tenho uma tia-avó, que ela tem 89 anos, e ela não fala, né, ela é paraplégica, também não anda, e ela é assim desde criança, né? Segundo o pessoal da família, ela ficou assim provavelmente devido a alguma doença tipo meningite, não sei exatamente. Mas o fato é que ela tem 89 anos e vive ainda até hoje com saúde, né? Não fala, não anda. É um negócio assim, é um certo enigma, eu falo, dentro da família, né? E a gente observa pelo temperamento a pessoa dela. ainda não estudou, precisa estudar a paragenética dela, por que ela está ali. Agora, outra coisa. Uma das razões que ela está ali são vocês. Pensa nisso. São os cuidadores. Quem cuida dela atualmente é uma irmã dela. Quer dizer que vocês estão precisando disso. Vocês estão precisando dela. Tem que aguentar a barra. O que vai fazer? Tem que estudar. Agora, que vocês estão envolvidos nisso até aqui, estão. O que chama a atenção, assim, um certo ponto, é porque ela sempre, apesar de não falar, né, ela é sempre muito alegre. Quando a gente chega, ela faz uma festa. Ela, às vezes, é mais feliz interessante. que todos vocês lá, que não tem nada disso. É isso que chama a atenção. Né? Chato. Faz pensar. Isso é a lei de causa e efeito. E aí, no caso, não é ego-karma, não. É grupo-karma. Você dá um abraço nela quando você encontrar com ela, por mim. Põe energia nela. Ela vale a pena. É um exemplo para muita gente boa. Muita gente boa que eu conheço, na sua família e fora da família. Isso aí é um exemplo, coisa séria. Agora, o que mais que tem? Mais alguma coisa aí na situação? Professor, aqui. Sim. Como ele perguntou em tio, a gente tem um tio que está dessomando, ele está com câncer avançado. E ele é muito ateu. Ele estudou teologia na Alemanha, ele é inteligentíssimo e hoje ele não quer saber de nada, porque ele se desiludiu com a religião. Agora, a Gisele gostaria de falar sobre esses temas e explicar como é que é a dessoma. E eu falei que acho melhor que não, porque ele vai resistir. Eu acho que é melhor falar. Mesmo que Agora, o problema todo é ver o modo de falar. É o modus operandi, o modus faciendi. Como é que a gente deve falar? Aborda ele com calma, vai indo aos poucos, chega aos poucos, às vezes vale a pena. Vai ajudar. Pelo seguinte, ele vai ter que enfrentar isso agora em pouco tempo. Quanto mais avisá-lo antes, melhor. Quer dizer, dê o gabarito da prova antes da prova. Entendi. Né? Vale a pena. Olha bem como é que é, arranja aí uma ideia mais avançada no processo. Agora, eu estou vendo que o Amin está aí. Eu queria saber, o Amin, se você já estudou agora para o dia 23, que é daqui 11 dias, aqueles 2 verbetes, que parece que tem 300 e lá vai fumaça.
Você já fez verbete correspondente a esses 300 e tanto? Você está com os 2 verbetes lá, você sabe, né? Eu só queria lembrar você que eu não quero que você fique afobado depois, 1, 2 dias antes. Não, é que nós estamos esperando para ver quantos alunos mais ou menos vão ter, mas eu já estou com os 2 verbetes. Eles estão calculando que deve ter 360 alunos ao todo. E vai encher isso aqui. Dia 23. Já tem mais de 300? Quando estava faltando tinha 299, eu vi, porque foi uma pessoa que chamou pelo telefone, lá entende? Então, eu estou só lembrando você para ver, tá? Mas Professor olha, Valdo, quem mais tem? Professor Valdo, sim. Aqui no D, à esquerda. Podia falar um pouco mais sobre a sua resposta à Fabiana, não é? Flávia. Porque eu também já tive alguns casos assim na família, pessoas que tinham cancro, que ele sabia que ia morrer, que o cancro estava muito avançado, a família sabia, ele também era ateu, não queria saber nada, não acreditava em nada, não é? Mas como é que nós podemos fazer essa abordagem mesmo? É falar com calma, suavemente, falar assim, considere a outra hipótese. Como? Primeira coisa que você tem que conversar com a pessoa é o seguinte, olha aqui, você sempre pensou de um modo. O que você acha agora que você já está num caminho, mais ou menos, na Avenida da Saudade, você pensar do outro lado do caminho? Começa assim, suavemente, rindo, numa condição mais ou menos bem assim, de humor, para não levar a coisa muito a sério de início. Agora depois você vai aprofundando o processo, pouco a pouco, mostrando como é que é a realidade. E sempre ajuda a pessoa. Vale a pena. Mas é falar do assunto sem dizer a palavra morte mesmo, né? Porque não, às vezes a palavra morte é que tem tudo, estigma. Só que tem que, pouco a pouco, é fazer a cirurgia, levar até no osso. Tem que falar. E sozinho... Pelo seguinte, sempre vai ajudar a pessoa. Porque se ela já está assim, mesmo que ela não apareça muito, ela já está perturbada. Qualquer coisa que você for falar, pode ajudá-la, porque você está falando positivamente. A energia é boa, vai ajudar a pessoa. Porque ela já está perturbada. Quando chega nesse nível, o ponto de interrogação, aquilo vai ampliando. Isso é o cara que falou para mim. Valdo, no início da vida da gente, o ponto de interrogação é do tamanho de uma unha. Depois vai aumentando. Daí a pouco, ele toma conta da paisagem inteira, aquele ponto de interrogação. Isso é o materialista, pensa assim. Aquilo, ele sofre com aquilo. O ponto de interrogação fica uma tragédia, uma tortura, uma coisa terrível. Okay. Mas, por exemplo, sozinhos com esse familiar ou com a família também presente? A mulher, os filhos, que às vezes são opostos, super religiosos católicos. Alguém deve falar com essa pessoa, só os 2, sem ninguém perto. Agora, depois, se ele quiser, você vê que tem ambiente, chama a família toda e fala para ele. E outra coisa, você pode perguntar assim para todo mundo, quem é aqui da família que acha que a gente continua vivendo depois que o corpo se desfaz? Aí o povo, não, eu sei, outro. Aí fala, está vendo? A maioria é de acordo. Ó. Isso aí ajuda a pessoa também. Então, e de tanta, por exemplo, uma pessoa que não sabe, nós já temos 9 volumes, não é? Ou seja, a nível de informação, e ela não acreditava em nada. De repente, naquele momento, qual é a informação mais importante a nível de esclarecimento? O mais importante é que ela continua vivendo, só isso. É só o corpo que desativa. Tem que colocar isso na cabeça da pessoa. Que ela continua a viver depois. Tem que lembrar, ninguém vira santo de uma hora para outra, nem capeta. Você continua sendo o que você é. Acabou. Presta atenção nisso. Fica de olho. Quanto mais lucidez você tem, melhor. Esse é o caminho. Longevitar vai entrar aqui, eu quero te dizer que eu não coloquei, mas eu vou pôr, tá certo? Tá. Valdo, podia falar um pouquinho sobre a inteligência e o bom humor? Inteligência e bom humor é uma coisa só. Quem tem mau humor não tem inteligência. Isso é óbvio. Agora, o bom humor que nós estamos falando não é o bom humor da Caceta e Planeta, ou daquele cara lá do Jornal de São Paulo, Simão, não. Estou falando humor mesmo. E nem também do Pereio, que fizeram agora uma entrevista com ele. Não é aquele humor boboca. Isso aí é humor
gente da mídia que quer fazer média com os outros, etc. Estou falando bom humor. É uma pessoa que ela tem bom humor, ela tem sorriso. É aquilo que eu peço quando a pessoa entra no Locico. Só tem uma coisa que eu peço para as pessoas. Quando você entrar, apresenta um sorriso. Esse aqui é o salvo-conduto para entrar no Holocico. Se uma pessoa entrar lá de bom humor, não é bom, porque ela vai ficar encapsulada, não vai adiantar nada. Já teve pessoa que já entrou com mau humor, você está entendendo? De mau humor mesmo para valer. E foi passando, e depois foi embora. Eu falei, não, eu não vi nada aí dentro. Você não viu porque você está encapsulado. Ainda bem, muito obrigado. Para os amparadores. Então, vamos pensar nisso. O IPC de Belo Horizonte agradece a toda a equipe do CAEC pela super oportunidade de poder fazer a prova geral de Conscienciologia. Está aí. Eu acho que isso aqui diz respeito a vocês. É bom vocês ficarem com esse documento que mostra a boa vontade de vocês em fazê-lo. Agora, por enquanto, está só começando, né? Vamos ver se no próximo ano, se vai ter mais gente, né? Que é muita gente que tem por aí. Esse povo ainda não viu o alcance da prova. É importante isso aí. Valdo, sim. Aqui ainda, na fatologia, na 5ª linha, a inteligência somática grupal manifesta a partir da genética do grupo evolutivo. Podia falar um pouquinho? O problema é o seguinte, a genética aqui no caso nós estamos falando, é principalmente a família nuclear, aquela com a qual você nasceu da mãe e do pai. Então, é a inteligência somática do grupo que se manifesta pela genética desse mesmo grupo evolutivo. Seriam as semelhanças das características? A semelhança, a orelha mais alterada para cá, outra que é para cá, o dedinho que está escondido lá, o nariz igual esse meu aqui, ó, que é partido aqui, ó, isso tudo é genético. As patologias também? São, e as patologias também. Como diz o cara, quando encontrou comigo a minha entrada aqui, ó, os Vieiras todos têm isso aqui assim, quer dizer, uma coisa estranha. Isso é genético. Quer dizer, a bicharia é tudo fabricada numa fábrica só, ali. É padronizado, entende? É o jeito. E isso é que é a inteligência somática grupal. Obrigada. Agora, o problema é a gente ultrapassar a média desse povo, desse núcleo, dessa família nuclear. Ultrapassar isso aí. Aí vocês mostram que a sua paragenética superou a genética. Não é isso? Então, ela tem que superar o processo do nariz aqui, ó. Valdo. Sim. Aqui no ar. Você fez a prova? Não. Nossa, que vergonha total, tá vendo? Olha a turma da Invex. Eu acho que a Invex devia de cobrar aqueles que não fizeram a prova. Devia de pagar tanto. Tá certo? Então. Em psicologia. Em psicologia, eu queria saber aqui qual seria a razão para esse salto aqui. Página 2, psicologia, página 2. O que que está falando? É principiologia? Psicologia. Hein? Psicologia. Ciclo. Ciclo, o que você quer? Eu queria saber aqui a razão aqui de haver esse salto entre a adolescência e a quarta idade física. Que há um salto aí. Ciclo existencial, infância, adolescência, meia-idade, quarta idade física, é isso? Sim, é porque há um salto aí. O que você quer? Há um salto entre, que no caso aí teria a adultidade e a terceira idade física aí como... O que é que você está querendo? Eu queria saber a razão aí, se é um erro ou alguma isso razão. Isso aqui você não entendeu? Todo mundo passa por isso. Infância, adolescência, meia-idade, quarta idade. A terceira idade está incluída aí dentro. Não, Tinha que ter o quê? Adultidade é a meia-idade. O que você quer? É uma diferença? Há diferença? Não há diferença entre as duas? Olha, a meia-idade é melhor, porque já firmou a pessoa na questão da adultidade. Tem adulto que às vezes fica adulto aos 25 anos, o outro fica adulto aos 60. Depende do que é. Então, falar em adultidade nem sempre serve. Agora, falar em meia-idade já resolve. E outra coisa, eu não falei na terceira idade, eu já pulei para a quarta idade, para mostrar a pessoa. Então, aqui começa dos 5 anos, dos 5 aos 80. Você se vira por aí. Você está onde aqui? Você está na adolescência? Já passou? Já passei, né? Mas...
Mas Então, no caso aí há um outro subgrupo aí, né? De pós-adolescência, né? Não sei se... Fica firme. Me conta, o casal não veio, né? Mas olha, o que mais vocês têm? Tem mais alguma coisa? Vamos em frente. Senhor, o senhor falou agora do alcance da prova. O senhor disse assim, esse povo ainda não viu o alcance da prova. O senhor poderia trazer aí alguns aspectos para ajudar a clarear a questão do alcance da prova? A prova é o seguinte, uma pessoa que está estudando as coisas, se ela dá valor para o processo evolutivo e a própria conscienciologia, a prova é uma oportunidade muito grande dessa mesma pessoa avaliar o que ela sabe. Então, o que se passa? Os detalhes do problema da cognição é o que importa no processo evolutivo. Na hora que você vai precisar de saber das coisas, tem que olhar o problema de detalhe. Então, a prova, ela mexe com o detalhismo da sua memória. Ela ajuda demais as pessoas nisso. E outra coisa, são 100 itens escolhidos. Então, por exemplo, tem 10 deles que são apenas pro forma. Outros 10 já começam a ser uma coisa mais séria. Outros 10 já são seríssimos, e por aí vai. Tem muitos tipos aqui de coisa. Outra coisa também, dá para ver, para você ver, a panorâmica do seu conhecimento. Porque às vezes você está estudando só para um lado, não viu o resto. Aí vai mostrar a sua ignorância bruta, clara. Então, por exemplo, faz a prova e vê onde é que você errou. Faz o levantamento daquilo. Faz uma tabulação do resultado da sua prova depois. É muito importante a prova depois, a sua. Para saber, não, eu sou fraco nesse assunto, eu preciso estudar isso aqui. Não estou bem. Você vai olhar que às vezes tem 10 sessões, a 8ª, 27, 48, 92, são mais ou menos afins. E que tudo é dentro daquela sua ausência, falta, lacuna de conhecimento. Elas se juntam. Então é muito importante fazer o levantamento da prova, entende? Fazer assim a tabulação das suas deficiências intelectuais ou cognitivas. De modo que prova é o máximo. Agora, são os bobocas que não querem enfrentar a situação. É aquele aluno que faz gazeta. Um aluno que leva a coisa séria na escola, ele geralmente vai se interessar por essa prova. Isso aí só pode ajudar a pessoa. E outra coisa, participar é muito importante. Essas conversas mesmo aqui, se a pessoa participou da prova, vai entender mais do que o outro que não participou. Professor, sobre os detalhes da cognição. O desenvolvimento cognitivo, ele se dá de várias formas. Leitura, associação de ideias. Agora, o senhor trouxe aí um ponto específico. Para a gente ir fundo e analisar os detalhes da cognição. O primeiro ponto seria identificar a área, aquela lacuna, e ir fundo naquela área especificamente? Nós não brincamos em serviço aqui. Nem eu, nem os professores que estão fazendo essa prova há 5 anos. Presta atenção. Agora, o que é que significa conscienciologia? Nada mais, nada menos do que a representação de toda a estrutura e do corpus de cognição, de conhecimento do curso intermissivo. Se uma pessoa dá valor para o curso intermissivo, ela é obrigada praticamente o discernimento dela e a prioridade a fazer essa prova. Se ela não fez, ela é burralda, burrilda e burrode. Por quê? Ela ainda não está dando valor para o curso intermissivo que ela fez. Agora, vamos supor que ela não fez curso intermissivo, está por aí. Essa tem razão de não aparecer. Nem precisa. Você está entendendo? Que a prova é para aferir o curso intermissivo da pessoa. Isso é até bom vocês falarem lá, de vez em quando, a hora que vai começar a prova. Sempre é bom falar nisso. Você entendeu? Olha a lógica do que eu estou falando. Tudo baseado em fatos e para fatos. A situação é essa. Então, uma pessoa que fez o curso intermissivo, ela não vai tirar o corpo fora de fazer uma prova dessa. Agora, se ela não faz por orgulho, por vaidade, porque não quer aparecer devido ao meu namorado que tem
é isso, a minha namorada que vai ver, ao nível que eu estou, como é que é, isso até é bom, para levar a pessoa a sério, para ela estudar mais, ela ter mais prioridade nas abordagens de pesquisa que ela faz, as leituras que ela desenvolve, isso é muito importante para ela. Não tem jeito. Uma pessoa que não aparece numa prova dessa é burraldo, burrildo e burroide. É mesmo, não tem saída. Você só vai dar desconto se houve um acidente, se está doente, se está acamado, se deu dor de barriga que não está podendo sair do troninho, aí é outra coisa. Não dá para trocar o troninho e levar o troninho para a prova, tem que ficar lá. Valdo, queria dar um depoimento que eu senti bem isso na prova, que foi assim, no momento lá no início de trabalhei as energias e consegui acessar a energia do curso intermissivo, do momento do planejamento da ProEx. Eu consegui, uma das poucas vezes, acessar exatamente aquela energia do curso intermissivo. E eu me predispunha a fazer a prova, mesmo estando mais de um ano fora aqui do tertuliário, né, das tertúlias. Mas vale a pena. E foi muito bom, porque mesmo não podendo assistir sempre as tertúlias... É muito relativo o processo de uma nota alta ou nota baixa. Tudo depende da vida pregressa do último ano da pessoa. Então, a pessoa que não frequenta as nossas coisas aqui, ela fica defasada mesmo. Então, eu estou há mais de um ano... Ela já tem, você já tem, não é desculpa. Não. Você já tem uma justificativa justa, cosmoética, equilibrada, honesta. Mas eu fiz a prova justamente para me autoavaliar e para aprender. Vamos ver agora seu e para aprender, não visando a nota, mas para aprender. Que preço que deram para a sua cognição? Mas já valeu a pena, só no momento da prova já valeu a pena. Pagou bem, professor, ou pagou alto? Como é que foi a situação? Pagou aqui, baixo? Aqui no ar. Eu vejo que a prova também é uma oportunidade do encontro dos intermissivos. Você fez a prova? Fiz, lógico. O Schwader estava lá, hein? Cuidado. Eu estou em todas. Ela é um encontro de intermissivistas, né? É um encontro, se você deixa, é como se você negligenciasse essa questão da intermissão também. E é mais alto. Agora, o que eu vejo engraçado nessa coisa toda é o seguinte: a falta de inteligência. Uma pessoa está estudando conscienciologia todo dia e ela não vai à prova. É uma burrada mesmo, presta atenção. Ali já tem a aferição dos estudos para ela, tudo de boca, aqui, ó, só falta engolir. Está tudo mastigado. É gratuito. E ela não vai, quer dizer... É gratuito, é um encontro, é uma oportunidade... Agora, vocês veem como é que a emoção ainda funciona em cima da turma da CCI. O processo aí é emocional. Agora, se apareceu 100 pessoas só lá, e nós temos 600 aqui... Nós estamos defasados, no mínimo, em 200%, para ter pelo menos a metade nessa prova. Umas 300 pessoas deviam estar. Se não estão, é porque tem alguma coisa. Não venha me dizer, não, eu já sei tudo isso aí, não tem novidade nenhuma. Aqui, ó, é a vovozinha. Não, o sexto, mas a gente tem que mostrar mais ou menos 300 pessoas, porque tem os menores, tem a opção de coisa, pessoa que está com problema, aquele que vem, que vai... É só a metade que a gente tem que levar isso em consideração. Eu sempre falei isso. Então, aí, se tem 100, faltam 200. Então, são 200% de quebra. São os burraldo, burrildo e burrode. Então, ó, nós temos, no mínimo, 200 pessoas na CCI que são burraldos. Tá certo? Isso não tem saída. É estatística. Professor. Isso aí você pode colocar na sua técnica da estatística. 200% de burraldos nós temos na CCI. Gente, nós estamos muito atrasados ainda. 200% é muita coisa. Temos que dar um jeito. Professor. Isso cogitando que nós temos 600 pessoas. Né? Aqui, no B. Aqui. Pode falar. Você acha que a prova ela consegue avaliar um pouco da prática da pessoa? Porque ela é teórica, né? É teórica, mas ela mexe com a parte prática. Tudo que você está estudando teoricamente está mexendo com as decorrências práticas. Aí tem uma série dessas perguntas que foram feitas aqui que nós mesmo discutimos, que são práticas. Mas, assim, não quer dizer que necessariamente que a pessoa, se ela souber, não quer dizer que ela necessariamente aplica aquilo, né? Não, Luiz, o problema é o seguinte, a pessoa que não participou não adianta falar em teoria ou prática sobre isso, não há desculpa para isso. Isso aí não é justificativo, isso é besteira. Não, eu fiz a prova. Pois é, ok. Eu fiz. Eu estou falando, aquele que não fez, não é eu quero entender essa. Não cola.
É se colar, colou, não colou. Não dá. Valdo, aqui de novo. Puxar uma brasa para o longevitar, né? Ali na página 2, do antagonismologia, na segunda linha. O antagonismo, intensidade existencial, perfeccionismo. Podia falar um pouquinho? O antagonismo, intensidade existencial, perfeccionismo. O caso todo é o seguinte: a intensidade existencial é a pessoa que se dedica à situação com conteúdo, vendo o processo denso da própria vida positiva e evolutiva dela. Agora, se ela vai para o perfeccionismo, ela joga tudo no buraco. Ela não pode chegar no perfeccionismo. Então, o perfeccionismo, por exemplo, na prática, é o que a gente chama de workaholism. Também é a mesma coisa, está errado. Então, a intensidade existencial, ela tem que ter um limite sadio do emprego do corpo humano. Então, isso é muito importante. O limite sadio do emprego da intelectualidade. O emprego sadio, por exemplo, das horas que você trabalha, que você estuda. Tudo isso é que nós chamamos. A intensidade existencial é uma coisa, o perfeccionismo é outra. Perfeccionismo é burrice. Não é o ideal. Agora, a gente tem que ter detalhismo. Se a pessoa vai estudar o detalhismo, ela arrisca o perfeccionismo. Não tem mais razão de ser. Está claro? As pessoas confundem muito o processo. Perfeição não existe na Terra. Agora, existe uma coisa, discernimento. O discernimento é o que chega mais perto da perfeição. É o equilíbrio. É a harmonia íntima da consciência. É a serenologia. O que é o mais próximo da perfeição? A serenologia. Então, o vulcão explodiu. Qual a cor da lava? É isso aí que a gente quer dizer. É a serenologia. Vamos entender por aí a situação. O que mais que vocês têm? Nós já temos alguns minutos aqui de parolagem, de parlamentarismo, ou parlamento, né? Sim. Hoje é aniversário do Silvio Santos, ele está completando 80 anos, é uma sincronicidade com o tema. Eu queria saber qual o trafor que você destacaria dele, pelo fato de ele estar há tanto tempo atuando e... O trafor maior dele é o judaísmo. É o quê? Judaísmo. Do Silvio Santos. O judaísmo é que sustenta o processo dele. Examina o que é o judaísmo, que ele é um exemplar clássico do judaísmo. Ok. O judaísmo geralmente mexe no processo do dinheiro e no problema da comunicação. Observa que todas as mídias grandes internacionais, está tudo na mão de judeu. E dinheiro, eles pensam nisso o tempo todo. Então é o dinheiro e comunicação. Agora, ele é típico disso. Ele começou vendendo coisa na rua, do jeito que eu também comecei. E eu não fiquei por lá. Eu faço comunicação também do mesmo jeito, mas não sou judeu igual ele. Olha só, eles falaram tanto dele, a vida dele toda teve gente contra esse cara. Por quê? Aqueles negócios que eles faziam de prêmio, isso e aquilo, era cada coisa fajuta e tudo um dinheirão para ele. Agora veja, no último agora criaram um banco, o banco tudo furado. Agora ele põe e envolve todo mundo do governo. O Lula vai lá, ajuda o cara, etc. Tal. Ninguém sabe as maracutaias, o tamanho delas e quem participou de nada disso. Silvio Santos é esse. Agora, e outra coisa, distribui dinheiro. Quem é que quer dinheiro? Agora é assim. Agora, vocês têm que lembrar que o judaísmo tem 5 milênios de experiência. Já pensou? O Silvio Santos já deve ter sido quantas vidas que ele vem sendo judeu. O negócio não é fácil. Tudo tem sua razão de ser. Temos que pensar. Agora, isso é o realismo, claro, de uma condição para analisar uma pessoa. Esse tem lógica para vocês. Examina a situação. Olha bem como é que é. Mas ele... Você compraria um carro do Silvio Santos?
Um carro usado, Silvio Santos, é assim que é a pergunta, né? Você compraria? Ele não compraria um carro usado, Silvio Santos. Não, ele explora o pior, pois é. Classe C e D. E olha lá, a F, que é a pior, né? É aquela que está no buraco, a F. FO. É. O que mais nós temos, além dessa, dos 80 anos do Silvio Santos? Tem mais algum outro aí? Como é que nós estamos? Na binomiologia, na página 2. Sim. O binómio autatilamento-longevidade. Isto é o quê? O autatilamento é justamente o que nós estamos falando sobre o problema do discernimento da pessoa. Então, se ela é muito atilada, ela tem taxipsiquismo, ela é inteligente, ela pode ter uma longevidade muito mais produtiva. Entende? Ela vai cuidar mais do corpo dela e pode trabalhar em favor dos outros. Então, o autoatilamento é a coisa que mais mantém a longevidade útil. E a pessoa vai evitar excesso, vai dar um jeito, entende? Então, a pessoa com autoatilamento. Eu conheço gente com 90 anos que está muito lustra, que fez muita coisa na vida. E está lustra, com 90 anos. A ação está aí. E outra coisa, é um exemplo. O jovem todo chega lá e vê a pessoa, tem uma aura assim, ó, de tranquilidade violenta. Aquilo ali faz pensar. Pensa nisso. Hoje mesmo eu vou ver minha irmã lá. E ela é assim. Ela não é assim? Pois é. Até chegar aos 90 anos para fazer a turma do centro. Com 90 anos a pessoa pode entrar no clube do centenário. Você não acha que é o máximo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 109 assinaturas no livro de presença, 35 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 42 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 5 recados. Leandro Verbetes, José e a Cris Aracaki, Sexto Fórum da TENEPS, Rafael, Acoplamentarium TENEPS, Rodrigo, Paula, Facilitação Interdimensional de Pesquisas e Rosa, Programa Verbetografia. Só quero dar um aviso, quem puder, hoje e a partir desta semana, ir no holociclo, porque é urgente, precisamos grampear verbetes e podem procurar o monitor que vai estar lá. Também queremos sugerir evitar o uso de perfumes aqui no tertuliário. É muito forte e realmente incomoda as pessoas. E agora o Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Como o professor Valdo comentou no início da tertúlia, quem se inscrever no programa Amigos da Enciclopédia a partir de hoje ganha a enciclopédia em DVD. Tá ok, pessoal? Então, um incentivo aí, uma parceria do programa Amigos com a Editares, para que todos aqueles que vão renovar a sua inscrição ou que querem se tornar amigo da enciclopédia tenham a enciclopédia em casa, mais do que um direito, né? A pessoa está apoiando aqui, patrocinando a tertúlia, patrocinando o processo da enciclopédia e vai então levar o DVD para casa, tá ok? Os DVDs já estão na recepção do CAEC. Se você tem a sua inscrição para expirar agora, no mês de novembro ou dezembro, que já expirou no mês de novembro, ou a vencer agora em dezembro, faça a sua renovação, faça a sua inscrição e leve o DVD. Lembrando que no dia 26 de dezembro, nós vamos fazer o sorteio do Kindle. Tá? Nós já pedimos para a equipe aqui do Holociclo para turbinar esse Kindle, colocar livros, vários artigos aqui de conscienciologia. Então, o nosso sorteio dia 26 de dezembro, domingo, no final da tertúlia. Obrigado. Um recado aí para os verbetógrafos e candidatos. A partir de hoje, às 16 horas, a gente vai ter um novo recurso aí para ajudar na verbetografia,
que é a página do verbetógrafo. Na primeira página do site das tertúlias, à esquerda, vocês já podem ver lá, tem uma caixinha, quem tiver online e já quiser checar, tem uma caixinha escrito página do verbetógrafo. Aí ele vai ter um link para a página, e nessa página vão estar disponíveis todos os recursos que a gente tem hoje para auxiliar na verbetografia, incluindo um passo a passo. Quem tiver interesse de escrever um verbete, ou já está escrevendo um verbete, entra na página para ver como que a gente está organizado hoje para encaminhar a solicitação até a conclusão dos verbetes. Tá? E daí, qualquer dúvida lá, vocês também têm um e-mail para entrar em contato com a gente. Obrigado. Boa tarde a todos, tertulianos, teletertulianos. A Cristina e eu estamos aqui para convidá-los para participar do 6º Fórum da TENEPS e 3º Encontro Internacional de Tenepsista, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, aqui no Discernimento. Então, gente, vale a pena lembrar o seguinte, a partir da experiência com os 5 eventos anteriores que nós já tivemos, o que se observa? A formação de um campo bem específico voltado para o assunto da assistência. Então, vale a pena as pessoas participarem, para que é uma oportunidade de fazer uma conexão com esse campo energético, com os amparadores específicos que trabalham com a especialidade da tenepsologia. Nós temos poucas vagas disponíveis ainda e as inscrições podem ser feitas através do CAEC. Então, as pessoas interessadas, tanto aqui de Foz do Iguaçu, quanto as pessoas que não estão na cidade, procurem o CAEC para maiores informações e para fazerem as suas inscrições. Tá? Não percam essa oportunidade de se aprofundarem no assunto da técnica avançada da assistencialidade, que é a TENEPS. O telefone do CAEC é 45 3525 2652 e 45 3528 2488. Ou pelo e-mail caec@caec.org. Repetindo, caec@caec.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Aproveitando o assunto aqui do Fórum da TENEPS, eu gostaria de convidar todos para a turma extra do complementário da TENEPS, que será realizada no dia 27, 28 e 29 de dezembro. E lembrando, quem participar desse complementário vai estar ajudando diretamente na construção do Laboratório do Paradireito aqui no CAEC. Então, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo Guedes, essa é a Ana Paula Valk. Nós somos voluntários da Reconsciência, a Associação Internacional de Pesquisologia para Mega Conscientização. E a gente está aqui hoje para convidar a todos os voluntários e não voluntários, tertulianos e teletertulianos aqui da Tertúlia, para o programa de facilitação interdimensional de pesquisas. É um programa de facilitação porque ela visa diminuir justamente o intervalo entre a pessoa ela conceber a pesquisa e ela realizar a sua pesquisa, né? Então, dar as ferramentas com os laboratórios e meios necessários para que a pessoa desenvolva a sua pesquisa, independente do estágio onde ela se encontre. Então, você que ainda não tem o tema, ou que já tem a ideia de um tema, mas não começou a desenvolver, ou já começou a desenvolver algum tema de pesquisa, ou mesmo já desenvolveu pesquisas, estamos abertos a recebê-lo para ajudar você da melhor forma que nós pudermos para concretizar a sua pesquisa. Tá? Como é que funciona isso? Isso funciona da seguinte forma. A IC de pesquisologia, ela tem 7 créditos. Esses 7 créditos, eles equivalem às seguintes atividades que compõem o programa, tá bom? A facilitação individual de pesquisas, onde a pessoa ela vai ter uma equipe que vai acompanhá-la e orientá-la no desenvolvimento da pesquisa, revisão gráfica parapsíquica, imersão parametodológica e seminário parametodológico. Essas atividades podem ser desenvolvidas usando esses 7 créditos ao longo de um ano inteiro, ou seja, a pessoa ela vai ter um ano para marcar, na data que ela quiser e que ela escolher, a atividade que ela desejar para desenvolver a sua pesquisa, tá bom? O valor dessas atividades, desse pacote, digamos assim, para um ano inteiro, custa R$ 315 à vista, ou em até 3 vezes de R$ 115, ou seja, é um valor bastante acessível para que a pessoa, durante um ano inteiro, possa desenvolver e chegar talvez até a concretização do seu artigo e de sua pesquisa, independente de qual for, tá certo? Para maiores informações, pode entrar em contato com o telefone 9993-2000 ou pelo e-mail pesquisologia@gmail.com.
Quem quiser também tem um folder com maiores informações e maiores detalhes sobre o programa. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero divulgar aqui o programa Verbetografia Intensivo. A gente vai fazer um modelo aí de programa Verbetografia em 5 dias, começando no dia 9 de fevereiro, numa forma presencial. Mas a gente está pedindo para as pessoas fazerem as inscrições até o dia 20 de janeiro, porque nós vamos apresentar 3 encontros virtuais com o apoio da Apex. O primeiro, a gente vai fazer uma visão geral do verbete, que a data programada é 29 de janeiro, cai numa sexta-feira. Depois a gente dá o horário para poder exatamente a pessoa ter uma ideia do verbete. A gente vai fazer online para possibilitar todas as pessoas fora de Foz do Iguaçu que puderem vir depois presencialmente, do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, fazer os seus verbetes para constar aí da enciclopédia. Depois nós vamos ter mais dois encontros virtuais, que vai ser para definologia, para estudar definologia, e um outro para enumerologia. Isso por quê? Porque para preparar a gente para o encontro presencial, ele poder ficar mais produtivo. Então, nós contamos com a presença de todos. Obviamente que os residentes em Foz do Iguaçu estão também convidados. Bom, obrigada. O verbete eleito para amanhã é macete técnico-administrativo, especialidade administraciologia. Obrigada e boa tarde a todos.